Quando a mente abre, o corpo reverbera. Treme língua, treme ombro, treme, treme terra. Quando a mente abre, o corpo reverbera. Treme língua, treme ombro, treme, treme terra. Quem já tremeu entendeu que o sangue precisa ferver. Quem já tremeu entendeu. Ninguém segura, não dá pra prender. Muito prazer, eu sou o 8º pecado capital. Tente entender, eu sempre fui vista por muitos como um mal. Não consegue ver que da sua família eu sou o pilar principal. Possuo você, possui você. Or God's gonna come down and rapture his people and take them up in the sky. Sua lei me tornou ilegal, me chamaram de suja, louca e sem moral. Vão ter que me engolir por bem ou por mal, agora que eu atingi a escala mundial. Navalha debaixo da língua, tô pronta pra brigar. Navalha debaixo da língua. Morta em casa, vendo YouTube muito laricada. Peço um iFood, descendo o meu feed com uma juventude. Sugestão, vejo você daquele modelinho que bem sabemos, firminho que um tiro pisa menos. Esse rostinho de olhar me faz pena, boy, eu quero te ADD. E eu fico tipo caramba, caramba. Senhora de saia, de ventre pré-destino. Quantos tempos cruzaram num ponto de cruz teus destinos? Mães de Jesus, ó virgens. Cia, e aqui nós estamos começando o terceiro evento da CEDEP, que é a Semana de Diversidade. Tá. Eu posso continuar falando da CEDEP? Tivemos um probleminha técnico, mas meu nome é Fernanda. Eu faço parte do coletivo Apoligem. E a gente está ajudando no evento de hoje, que é organizado pela Frente Poly Pride, que é o coletivo de diversidade da Poly. E estamos na 6ª edição, e esse ano, por conta da pandemia, vamos fazer um evento online com todo o escopo diferente, mas esperamos que atenda a todos e que seja muito bom para todo mundo. Essa live ela vai ser transmitida no YouTube e ela vai ter um modelo de 2 blocos, sendo que o primeiro bloco vão ser as perguntas que a gente coletou nos nossos Instagrams, tanto da CEDEP, quanto da Polypride, quanto da Poligem. Eu vou passar eles rapidinho, que é o da CEDEP é @cedep.polypride, o da Polypride é @frente.polypride e da Poligem é @a_poligem. A gente vai ter uma pausa de 5 minutos após essas perguntas e depois vamos ter um segundo bloco com perguntas do público. Essas perguntas vão ser coletadas pelo Slido. O Slido é a plataforma que vocês podem escrever as perguntas de vocês e votar nas perguntas que vocês mais gostarem. As perguntas mais votadas, elas têm mais chance de serem perguntadas durante o evento. E é isso. Agora, se a voltar, ela pode terminar de se apresentar. Desculpa, gente. Vocês sabem como é, né? Evento online, estamos sujeitos à disponibilidade do nosso servidor de internet. E, nitidamente, o meu não tá tão bom assim. Meu nome é Beatriz, também conhecida como Cia. E eu sou do coletivo Frente Poly Pride. E acho que é isso que faltou. A Fê já deve ter conseguido levar bem depois. Também tô aqui para lembrar vocês que se vocês se inscreverem no evento, que o link tá aqui na descrição da live,
e depois, no final, vocês preencherem o feedback que vai ser enviado, vocês vão ganhar automaticamente 15% de desconto no Evino na primeira compra e mais 10% nas próximas compras ao longo do mês de agosto, se você comparecer a um evento. Então, você já pode aproveitar para assistir as nossas outras lives, tomando aquele vinho delicioso, aproveitando o friozinho de agosto também. Só sucesso. Se você participar do segundo evento, você ganha, além disso, 20% de desconto no 99 Pop. É isso mesmo, produção? Eu achava que era 10. Ops, desculpa, gente. E aí você aproveita e faz as atividades no dia a dia com menor exposição. Você vai no mercado e corre menos risco de pegar o coronavírus, por exemplo. E se você se inscreve em 3 ou mais eventos, você concorre, você vai participar de um sorteio de 1 ano de Netflix e também de um Vale Outback. E quantos mais eventos vocês vierem, maior a chance de vocês ganharem. Então, lembrando, se inscrevam no link aqui da descrição e no final do evento nós vamos mandar o feedback para vocês preencherem. Eu esqueci de falar, mas o link do slide está tanto na descrição do evento quanto no chat e deve ter aparecido na hora que eu falei. E a inscrição e feedback também, acho que a gente tem link na descrição. Só que o feedback a gente solta depois. Bom, acho que todos os avisos já passaram, né? Então vamos começar com a nossa atividade do dia, que o tema é gênero e sexualidade, uma luta por identidade. Primeiro eu gostaria de apresentar o nosso intérprete, que é o Everton Rodrigues, que está fazendo esse trabalho para a gente. E agora eu vou apresentar a B. Carbonieri, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua história, sobre o seu canal, sobre a sua vertente de feminismo, sobre a doação, um pouquinho sobre você. Oi, gente, tudo bem? Prazer, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para bater esse papo que é super necessário. Meu nome é B. Carbonieri, eu tenho 29 anos, moro em São Paulo e eu venho fazendo conteúdo na internet desde 2011, quando eu criei o blog Sapatômica, onde eu abordava a cultura e sexualidade lésbica. E desde então nunca mais parei. Hoje eu estou criando conteúdo no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Medium, todos os lugares possíveis. E eu falo sobre ativismo sapatão, sobre feminismo de uma visão interseccional, né, que eu busco sempre, e sobre psicologia também, porque eu sou estudante de psicologia no último ano. E sou uma pessoa não binária, agender, que é mais uma questão que faz uma parte forte das minhas pautas. E você se identifica com quais pronomes? Todos. Na verdade, como eu sou uma pessoa gênero com alinhamento andrógeno, então eu não tenho pronomes definidos. Justíssimo. Interessante. Muito obrigada. Obrigada eu por estar aqui, pelo convite. A gente que agradece. Certeza que você vai conseguir contribuir bastante. Muito obrigada pela apresentação. Briana Nasc, você poderia contar um pouquinho sobre você pra gente, sobre ser youtuber, sobre transfeminismo, sobre a sua vida, falar um pouquinho de você e aproveitar também para falar o pronome que você gosta que utilize. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Briana Nasc e eu comecei a produzir conteúdo no YouTube no finalzinho de 2011. Eu moro no interior e eu sempre fui muito sozinha nessa questão toda de amigos, diversidade. A gente não encontrava esse tipo de coisa aqui. Então eu recorri à internet para começar a explorar quem eu era e me inteirar mais sobre os assuntos da comunidade LGBTQI. Naquela época eu ainda me identificava como um garotinho gay, mas eu percebi que me assumir enquanto um garotinho gay e levar isso não era o que me causava um desconforto muito grande. Por muito tempo, isso foi aterrorizante, porque eu sabia que eu não estava me encaixando, alguma coisa não estava certo, mas não tinha nada que me dissesse o que era aquilo. Foi numa conversa com uma amiga que ela falou, tipo, você é queer gender, o que é isso? Aí eu comecei a pesquisar sobre toda essa questão de fluidez de gênero, não binariedade, e eu falei, meu Deus,
Isso é libertador de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Conseguiu me descrever de formas que eu não conseguiria descrever a mim mesma. É isso. E quando eu me entendi enquanto pessoa não binária, eu também entendi que eu poderia ajudar outras pessoas que, assim como eu, se sentiam perdidas nessa falta de possibilidade de se existir. E aí eu comecei a produzir vídeos no YouTube, comecei a compartilhar minha jornada e em 2018 eu consegui entrar no YouTube Next Up, que foi quando realmente as coisas começaram a mudar, porque eu consegui olhar para tudo isso que eu estava produzindo enquanto um olhar empreendedor e desenvolver mais ainda a minha carreira enquanto produtora de conteúdo, compartilhando as minhas questões de gênero, sexualidade e saúde mental através das minhas redes sociais. Meus pronomes femininos, Briana Nasky, pessoa não binária. Nossa, perfeita. Muito obrigada. Nossa, adorei ouvir você falar. Incrível. Agora eu vou apresentar a Giovanna Eliodoro. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua história, sobre o afrotransfeminismo, sobre você ser historiadora, produzir conteúdo e tudo mais. Se você puder. E também o pronome que você gosta que usem com você. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Giovanna Eliodoro, sou mais conhecida aí pelas redes como Transpreta. Eu sou uma travesti negra da Zona Norte de Belo Horizonte. Eu sou historiadora, comunicadora, trabalho também como produtora de conteúdo. E eu costumo dizer que eu nada mais sou para além de todas essas nomenclaturas, e a gente sempre se apresenta a partir do que a gente faz ou da nossa, né, que a gente já fez, etc. Eu nada mais sou do que uma pessoa que se propõe sempre a se reconstruir, sabe? Eu gosto muito dessa lógica, então acho que eu acredito e boto muito mais fé no contexto e no que é reconstruir-se do que desconstruir e ser pessoas desconstruídas, e aí que a partir disso eu meio que construir a minha identidade, assim, né? É importante dizer que quando a gente fala de identidades, é sempre necessário, num viés de interseccionalidade, como o Gui talvez já meio que introduziu aqui, a gente repensar sobre as questões raciais, né? E é importantíssimo lembrar disso, até porque as vivências de travestis e transexuais negras nesse país são muito distintas de muitas outras e muitos outros. Então, assim, eu como uma pessoa preta tive muita dificuldade para me orgulho, uma vez que essa sigla nunca me contemplou, e essa sigla também nunca me fez me enxergar em meio de um arco-íris belo e maravilhoso, que eu, inclusive, não sou tão, assim, vibes arco-íris, mas enfim. E aí que, a partir disso, eu fui meio que reconstruindo a minha identidade e trazendo cada vez mais essa roupagem e essa narrativa travesti preta, e a partir disso, junto com outras travestis negras e intelectuais, junto com Maria Clara Araújo e também com Érica Hilton, que é co-deputada de São Paulo, e Maria Clara Araújo, ela é assistente parlamentar de Érica Malunguinho, que também é uma deputada preta daí do estado de São Paulo. Eu acabei, junto com elas, produzindo um texto muito potente, cunhado a partir do afrotransfeminismo, que é essa lógica de pensar interseccionalidade em meio às pautas LGBTQIA+, também em meio ao movimento negro, em meio também ao feminismo e de diversas outras narrativas que eu acho que a gente pode conversar daqui em diante. Mas essa sou eu, essa louca aí, e que não fala unicamente, eu adoro falar isso, eu acho muito importante que eu não falo unicamente sobre a minha corporeidade, sobre ser travesti, sobre ser transexual e sobre ser negra. Eu acredito que nós temos potências para discutir sobre qualquer outros assuntos e temas tidos e reconhecidos como universais. E essa sou eu, gente. Nossa, perfeita. Sério. Nossa, adorei muito também. Vocês estão me ouvindo bem? Porque acho que meu microfone estava um pouco baixo. Tá ótimo, Fê. Agora, Sofia Wickerhauser. Espero ter chegado bem perto de acertar o seu nome. Você poderia contar também um pouco pra gente sobre você, sobre o Coletivo Abrace também. Você também é cineasta. Contar um pouquinho sobre a sua história pra gente, por favor. Claro. Boa noite. Boa noite, gente. Espero estar aqui dentro da bola. Não tenho certeza se eu estou ou se eu estou meio fora de esquadro. Meu nome é Sofia, eu sou cineasta. Que mais que eu posso falar de mim? Esses são os meus fatos interessantes, que eu sou cineasta e é isso. Eu fiz a primeira ficção
sobre a sexualidade com um protagonista sexual, chama-se Infinito Enquanto Dure, e assim, depois disso houveram mais ficções com personagens assexuais, mas esse foi o primeiro, e isso vem também da minha participação no coletivo Abrace, que é um coletivo, assim, que tem um desejo de defender e visibilizar questões e vivências da sexualidade. E quem não sabe o que é sexualidade, não é um termo assim que o pessoal conhece tanto quanto outros termos, eu só vou rapidamente dar uma explicação que assim, a sexualidade é uma ausência total, condicional, circunstancial ou parcial de atração sexual. Então, basicamente, assim, as pessoas sexuais, como eu, e o pessoal do coletivo Abrace, nós não sentimos atração sexual. E assim, existem muitas questões de vivência a partir disso e de preconceitos com a sociedade, que a sociedade tem conosco, e a gente, assim, tenta trazer visibilidade para essas questões e para esses assuntos, e é basicamente isso, assim, que a gente faz. A gente come muito bolo, a gente, né, se diverte bastante, mas tenta também trazer, assim, tenta desmistificar questões, tenta trazer realmente informação para o pessoal que nunca ouviu falar e está muito perdido e tem muitas concepções erradas que não são baseadas em nada, né? São achismos das pessoas que machucam muita gente. Então é isso que a gente tenta só ensinar, basicamente, e levantar discussões, levantar debates a respeito. Nossa, extremamente necessário e relevante, né? Ainda mais agora que a sociedade está fazendo um pouquinho de esforço para melhorar um pouco nesses aspectos. Bom, nossa, muito bom mesmo conhecer um pouquinho mais de vocês. Tinha muita coisa que eu não sabia, então muito obrigada. E para começarmos então a etapa de perguntas, o que exatamente é gênero, que tanto falamos? Quais os estereótipos ligados a ele e por que isso é tão importante para a causa LGBTQIAP+. Quem se sente mais confortável para começar falando sobre? Alguém? Pode ir, Gi. B, Briana. Obrigada, desculpa, você pode repetir a pergunta para mim, por favor? Claro. O que exatamente é o gênero que tanto falamos? Quais os estereótipos ligados a ele? E por que isso é tão importante para a causa LGBTQIAP+. Ah, cara, eu tenho refletido bastante sobre isso, sim. Os gêneros, pelo menos da concepção dos meus estudos, o gênero, eles são papéis construídos, né, pela sociedade. Então, nós temos papéis que carregam estereótipos, como, por exemplo, um papel de uma mulher que ela deve carregar consigo uma feminilidade, uma certa submissividade, sentir atração pelo sexo masculino, enfim, né? A gente tem todos, ou no caso o oposto, né? Porque a gente vive num mundo binário, então a gente divide as pessoas em duas, em homens e mulheres. E aí o homem, ele seria o cara machão, o cara corajoso, o cara que não chora, o cara que joga futebol, que gosta de esportes. Então a gente tem uma sociedade binária que ela se constrói em torno desses dois gêneros binários e dos estereótipos que são impostos a esses gêneros binários. E eu acredito que é essencial a discussão sobre a questão dos papéis de gênero, porque a gente está rompendo com eles. Porque é 2020, a gente sabe que não existe esse mundo binário, né? Que ele é criado, que ele é ilusório, porque na realidade existem pessoas com diversas identidades, essas pessoas existem, elas precisam ser ouvidas, precisam ser conhecidas. Então não existe só cis, não existe só homem e mulher, as concepções do que é um homem e do que é uma mulher, elas já não são mais as mesmas de antigamente. Então, eu acredito que é por isso que é tão essencial a gente conversar sobre tudo isso. Eu, por exemplo, tô aqui, né, como pessoa não binária. Eu não sou nem homem nem mulher, sou a gênero. Então, eu existo, galera. Vamos conversar sobre a minha existência e a minha identidade, quem sou eu nesse mundo, meu papel nesse mundo. Adorei. Mais alguém se sente confortável para falar? Queria complementar a B? Eu posso ir, sem problema nenhum. Arrasa. Fique à vontade.
Quando eu paro para pensar sobre o que é gênero, eu gosto sempre de olhar para uma perspectiva histórica. E quando você estuda a história, a construção da sociedade, diferentes culturas e o desenvolvimento dela, você entende que o que eles entendem como gênero é algo que eles deram um nome para uma corporalidade ou uma expressão diferente dentro do contexto no qual eles vivem. Então a gente teve culturas onde tínhamos o matriarcado como grandes estruturas, mulheres no poder, no comando, na caça, e a gente tem outras estruturas onde tem a mulher como serviçal, ou pessoas com vaginas como serviçais, as pessoas com pênis sempre naquelas deveres mais robustos de construção, caça e afins, assim por diante. Quando a gente olha para a nossa sociedade, aqui no Brasil especificamente, no Ocidente como um todo, a gente entende que isso é um resquício de uma construção, uma revolução cristã que se baseou em um sistema binário, machista e racista, e que a gente continua levando até hoje. Então, o que a gente entende por homem e mulher na nossa sociedade não é uma regra ou algo que sempre esteve lá, ou algo assim incondicionável, imutável. Foi uma regra que foi imposta pra gente no início da Revolução Cristã e que a gente continua arrastando como resquícios dos nossos colonizadores, entende? Porque quando a gente fala sobre a população indígena, que já estava no Brasil, essas estruturas eram diferentes. Quando você estuda outras sociedades, a gente entende como o que eles entendem por gênero, o que eles entendem por homem ou por mulher, ou assim por diante, é completamente distinto do nosso, e a realidade deles não tão inválidas. Então, eu acredito que esse processo todo de reconhecer o que é gênero e como nós, enquanto sociedades, ao decorrer do tempo, criamos essas denominações, a gente pode quebrar essa estrutura de poder construída baseada basicamente nessa estrutura binária de homens no topo, mulheres lá embaixo, porque quando a gente principalmente entra com essas variedades de gênero como a não binariedade apresenta, a gente coloca em xeque, como assim alguém que tem pênis tem que ser assim ou assado? O porquê alguém que tem uma vagina tem que agir de tal forma? E tem pessoas que não têm necessariamente só uma vagina, pode ter um escroto lá dentro, tem variedades infinitas da intersexualidade que a gente encontra pela sociedade. Então, entender a construção de onde surge o gênero e como ele é formado permite com que a gente questione os padrões impostos pela sociedade e é aí que a gente encontra os caminhos para começar a mudar tudo isso. Nossa, eu não sabia dessa parte da construção de gênero dos indígenas. Que interessante. Eu queria complementar uma coisa. Vocês estão conseguindo me ouvir? À vontade. Estamos sim, Gi. Só complementar, porque eu acho que a Bri trouxe assim, um contexto muito maravilhoso e que super me contemplou e que eu queria pegar um gancho um pouco na fala dela assim, também, né? Porque quando a gente fala de construção de gênero e a gente fala da construção do que é gênero em si, a gente precisa de considerar que o gênero, por muito tempo, ele passou por um momento de... Eu não sei, vocês estão conseguindo me ver? Me visualizar? Estamos sim. Ah, sim. Sim. É porque pelo YouTube na plataforma eu não estava conseguindo ver, e aí eu fiquei um pouco em dúvida, mas enfim, que tá bom. Mas então, sobre o gênero, eu estava falando justamente porque o gênero por si, ele é uma construção, é um fato, assim como já foi dado aqui, mas que também o conceito de gênero, ele é um conceito que foi pré-concebido através da branquitude. Então, sendo assim, as pessoas que foram contempladas pelo conceito de gênero em si, sempre foram, de uma maneira geral, pessoas brancas, tendo em vista mesmo a própria construção do feminismo, porque o feminismo em si, enquanto diversas mulheres brancas estavam gritando em prol de direitos igualitários e queimando sutiãs e etc., a gente sabia que existia ali outras mulheres subservientes a ela, cuidando da casa delas, e essas mulheres eram mulheres negras, justamente pelo fato de que essas mulheres negras não eram reconhecidas enquanto mulheres. Ou seja, o conceito de gênero ele foi criado e concebido a partir dessa lógica binária, mas nesse contratempo todo e nessa contextualização histórica, é importante também fazer esse recorte racial, mais uma vez, que é de entender que pessoas negras nem sequer eram consideradas enquanto pessoas brancas, enquanto pessoas
enquanto homem ou mulher. Então, sendo assim, isso dificulta cada vez mais com que a gente faça essa leitura de gênero a partir das pessoas negras. Então, é nesse momento, então, inclusive, que eu fico repensando sobre o quanto que o conceito de gênero, por si só, ele precisa de ser revisado e ele precisa de ser reanalisado e precisa também de compreender essas lógicas raciais, né? Porque é o mesmo processo que hoje nós, travestis e transexuais, passamos, né? Que é esse processo de desumanização. Ou seja, nós não somos consideradas humanas, não somos considerados nem sequer um gênero por muitas pessoas, e isso dá um aval para que se estabeleça uma lógica de transfeminicídio e de genocídio da população travesti e transexual, uma vez que nós não somos humanas, não somos homens, não somos mulheres, não somos nada, isso dá aval para as pessoas poderem nos matar diariamente. Esse mesmo aval também foi dado em outro momento para que matassem e eliminassem a população preta nesse país, que essa população, eu estou me referindo às mulheres negras, que também passaram por diversos processos onde sequer foram reconhecidas enquanto mulheres, e o feminismo por si só hegemônico tem uma responsabilidade sobre isso, né? Pois é a partir do feminismo hegemônico que a gente tem essa construção de gênero que nós, boa parte das vezes, né, trazemos aqui, e enfim, é isso. Eu só queria fazer um pouco desse panorama a partir dessas falas, porque é importante dizer também sobre esse recorte racial. Achei muito boa a fala, essencial. Eu acho que em toda questão que a gente retrata é muito importante sempre fazer o recorte racial e cultural. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Perdão. É sempre importante fazer o recorte racial, porque não é uma coisa separada, né? É uma coisa que tá ali tudo junto e acontece tudo junto, né? Alguém mais quer complementar alguma coisa? A gente segue. Eu gostaria de complementar uma coisa. Claro. Eu acho importante também a gente, que é uma discussão que eu estou tentando trazer bastante agora para o meu público, para as pessoas com quem eu converso, que é a questão da sexualidade também, né, as orientações sexuais atreladas a essas concepções de gênero. Então, hoje, as orientações sexuais, elas são pensadas em gêneros binários. Então, por exemplo, para você ser gay, você tem que ser um homem que se relaciona com homens. Então, a gente chegou num ponto, eu acredito, da discussão na comunidade, em que as orientações sexuais elas não contemplam de 100% pessoas não binárias. E isso gera discussões dentro da própria comunidade, como, por exemplo, no meu caso, que sempre fiz parte da comunidade lésbica, sendo discutida agora a minha permanência ou não na comunidade lésbica, se eu sou ou se eu não sou sapatão, enfim. Não é um assunto que eu acredito que a gente já tenha respostas, que a gente tenha uma resposta fixa para isso. Não, os gêneros são esses, ou a gente vai fazer tal mudança, eu não sei qual que é a resposta, mas eu acredito que a gente está precisando começar a discutir sobre isso, porque todos estamos fazendo parte da mesma comunidade e todos precisamos ser reconhecidos dentro das nossas identidades e dentro das nossas sexualidades e afetividades. Eu, por exemplo, passei 29 anos da minha vida para me entender, me assumir como uma pessoa NB, e grande parte dessa minha demora na descoberta e na minha própria aceitação se deu não apenas pela falta de acesso à informação que eu tinha, mas também pelo meu medo de ser, de repente, expulsa de uma comunidade da qual eu sempre fiz parte. Então, isso daí é uma coisa que eu estou tentando trazer muito a discussão à tona agora. Não sei se é Nossa. Eu posso falar uma coisa rapidinho? Eu prometo que eu vou ser rápida, mas é porque Claro, pode queria ser, falar sobre isso, porque esse assunto me causa, assim, e eu amei Bi ter falado, porque esse assunto me contempla muito, sabe? Porque quando que a gente fala das construções das nossas relações serem binárias, a gente está falando de um termo que é genitalismo, né? Que na verdade está para além também, que está também ligada à binariedade, que é essa lógica de que a nossa sexualidade ela é construída a partir, reduzida unicamente à genitália. E eu sempre fico me perguntando e sempre questiono para as pessoas, né? Você se relaciona com pessoas ou com genitálias? Quando eu falo pessoas, todo mundo já associa aquela orientação sexual que para mim ela é bem emblemática, que é gosto de pessoas, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui unicamente de você se interessar por determinada identidade de gênero ou se interessar por determinada genitália. Então eu pergunto para você, um homem gay que está nos assistindo e que vive toda essa relação falocêntrica e que é importante dizermos sobre, se você está disposto a se relacionar com um homem que tem uma vagina. Nossa, eu gostaria...
Eita, meu Deus. Gi, você tá sem som. Acho que ela não tá ouvindo a Seu gente. áudio não tá saindo. Putz. Eu não sei. Será que ela tá ouvindo a gente? Gi? Eu tentando fazer um sinal aqui pra Gi. Caramba, e eu querendo ouvir o que ela tá falando. Ai, eu também. Eu também! Parece. Nossa, parece ser super relevante. Gente, o que será que aconteceu? Manda uma mensagem no WhatsApp, às vezes pula aí pra ela a mensagem. Ah, agora ela percebeu, eu acho. É. Ah, a Gi saiu. Nossa, eu gostaria de dizer que vocês são perfeitas. Vocês já previram qual seria a próxima questão que eu ia colocar. Acho que tá todo mundo na mesma vibe ali, querendo a mesma discussão, né? Tá tudo caminhando pro Nossa, mesmo sim, lugar. muito sim. Puxa. Eu gostaria muito que ela repetisse tudo. Nossa, eu também. Eu quero muito ouvir o que ela tem pra falar. Sério. Então a gente vai esperar uns minutinhos ela voltar. E aí. Ai, Tava conseguindo ver e ouvir todo mundo, mas eu não tava conseguindo. Não tava saindo som, achei estranho, mas enfim. Gi, a Eita. gente pode te Nossa, pedir, por mas- favor, pra repetir, que a gente quer muito ouvir o que você tinha pra falar. sim. Ai, sim. Cortou gente, o áudio quando você eu não tava sei onde cortou, perguntando então pros deve- homens gays. Isso. Ah, tá bom, então ótimo, eu vou voltar nesse ponto. Mas gente, contextualizando o que eu estava falando, eu estava falando justamente da questão dos homens gays em si, se eles estão predispostos a se relacionarem com homens que têm uma vagina entre as pernas e não homens que têm um pênis, né? E a partir disso eu também voltei uma retórica de questionamento para as mulheres lésbicas, né? Que inclusive é um contra-argumento que boa parte de feministas radicais utilizam para poder invalidar pautas de travestis e transexuais, que é que se elas estão dispostas, enquanto mulheres lésbicas, a se relacionarem com mulheres que não têm uma vagina, mulheres como eu, que têm um pênis entre as pernas, ou travestis, entendeu? Vocês estão dispostas a se relacionarem com mulheres como eu, assim como também essa retórica, esse questionamento é válido também para as pessoas hétero cisgêneras, se elas estão dispostas a se relacionarem com pessoas não unicamente pela sua genitália, né, mas a partir de outras possibilidades e da construção da sua identidade. Então, eu estava falando de genitalismo, meio que interrompeu aqui, mas era um pouco desse contexto que eu queria trazer. Nossa, muito relevante mesmo. Vocês já entraram mais ou menos na nossa próxima pergunta, que eu ia perguntar praticamente isso. Porque também tem aquela galera levantando a bandeira para começar a utilizar termos como ginessexualidade e androssexualidade, porque as sexualidades de hoje em dia estão muito atreladas ao binarismo de gênero mesmo. Alguém que auto se denomina lésbica, por exemplo, a sociedade já enxerga ela como uma mulher por ter se denominado lésbica. Aí eu queria saber também um pouco sobre a opinião de vocês quanto a esses termos. Bom, Bê, você- posso falar? Nossa, à vontade, Briana. Eu já refleti muito sobre a utilização desses termos e eu acho que termos novos não são ruins. Eu vejo muita discussão sobre pessoas que simplesmente não têm a mínima vontade de tentar se esforçar para entender o mundo no qual a gente vive, como a gente pode fazer outras pessoas que não vivem no nosso contexto se sentir confortável. Então, novos termos vêm porque existe uma necessidade por aí. E esses termos,
Eu acho que são válidos, eu acho que são interessantes, mas o problema é que às vezes a gente está tentando, e isso eu estava refletindo sobre essas últimas conversas que a gente fala, às vezes a gente está tentando introduzir novos termos para a sociedade como geral, sendo que a gente não tem literalmente nenhum entendimento de quem está dentro da nossa comunidade, sabe? Essa é uma problemática que eu enxergo muito grande, que às vezes há uma discrepância muito grande dependendo da sigla, sabe? Homens gays são tão interessados em saber sobre as pautas e reivindicações de homens gays brancos. E aí a gente tem lésbicas que literalmente só se importam com a sua realidade, não quer saber de travesti, que história é essa? Mulher? Tipo assim, existe uma discrepância muito grande dentro da nossa comunidade que às vezes a gente tem que encontrar, eu não sei como, mas a gente precisava de encontrar uma forma de introduzir o assunto para dentro da comunidade para ver se isso ramifica para fora. Então, discutir sobre esses termos, a utilização desses termos, vai do ponto de educação de base, e eu não sei nem se a gente tem essa educação de base ainda, sabe? Entender o que é uma orientação sexual, entender o que é o desejo, entender o que é uma atração sexual, entender o que é romanticidade, sabe? Literalmente o básico, para a gente poder discutir sobre novas formas de denominar como a gente se relaciona com outros humanos e como isso interfere na vida de alguém. Eu mesma uso a definição enquanto demissexual, que é algo que define muito bem a forma como me relaciono com outras pessoas, só que a demissexualidade, da forma como eu vivo, não é exatamente a descrição geral, sabe? Quando a gente fala sobre formas diferentes de estar no aspecto ACE, existem vivências diferentes, sabe? Ninguém é igual a ninguém, da mesma forma que a vivência do gênero. Uma pessoa não binária não é igual a outra pessoa não binária, cada um vive de uma forma diferente. Então, introduzir esses conceitos básicos, eu acho que é quase um caminho lógico para a gente também introduzir esses outros termos. Mas eu vejo muita dificuldade e essa barreira que a gente sofre dentro da própria comunidade, entende? Aham. Nossa, eu entendo super. Eu E concordo ainda entrando um 100%. pouquinho. Não, eu posso fazer um adendo? Claro, Bê, à vontade. Não, é assim, 100% concordo absolutamente, Briana, maravilhosa. Só gostaria de, assim, dar uma visão, assim, eu acredito que esses termos, o androssexual e genissexual, eles não necessariamente, a gente poderia pensar neles como termos substitutivos, mas talvez como termos que definam uma outra forma de sexualidade e de afetividade, que, por exemplo, na genissexualidade estaria implicando que a pessoa sente atração por uma performance de feminilidade. Então, por exemplo, eu me relaciono com pessoas que se identificam como mulheres ou pessoas não binárias com alinhamento feminino. Se eu ver um homem cis, digamos, performando feminilidade, eu não sinto atração por ele. Mas a ginessexualidade ela implicaria que eu sentiria atração por essa pessoa. Então não é um termo com o qual eu me identifico, em pessoa que sempre se identificou como lésbica, como sapatão. Então, mas eu, assim como a Briana disse, eu não olho para esses termos como termos que devem ser excluídos e não levados em consideração. Eu acredito que tenham pessoas que têm essa sexualidade e que, se elas se identificam com esse termo, é uma pauta válida que a gente deveria discutir. Uhum. Nossa, com certeza. E entrando um pouquinho mais na parte do espectro ACE, acho que a Sofia deve viver mais isso. Como que vocês da comunidade ACE costumam lidar com, por exemplo, quando você pensa em um homem, por exemplo, cis LGBTQIAP+, você automaticamente imagina que ele é homossexual ou bissexual, ignorando as outras sexualidades como a ACE. Por que vocês acham que, tipo, essas coisas acontecem? Como vocês acham que isso poderia ser mudado? E também as problemáticas relacionadas a isso. Acho que ficou um pouco confuso. Qualquer coisa eu posso repetir. Eu acho que eu entendi, então vamos ver se eu entendi. Conforme eu respondo, você vai me moldando aqui, tá? Se eu sair numa tangente. Beleza. Eu acho que, assim, a sexualidade é um termo que está aí correndo há pouco tempo. Então, poucas pessoas sabem o que significa. E dentro mesmo da comunidade LGBT, é um termo que o pessoal mesmo não sabe o que significa, não entende o que é.
E então acontece realmente de tipo de haver um apagamento e haver uma coisa do tipo assim, você vê um homem com outro homem e você fala, ele é gay, porque nós somos criados para entender isso, né? Porque o que a gente entende, né? O que a sociedade e a mídia em geral entende? Existe heterossexual, existe homossexual, e se você é mais, se você sente que você é mais entrosado nos assuntos, você também defende a bissexualidade, né? Você assume que a bissexualidade existe. E só existe isso, é seu espectro, você não tem direito a mais nada, não existem outros termos. Então, imediatamente você vê um ser humano que parece um homem, na sua concepção de homem, do que é um homem, beijando outro homem, então que você já entende que esse ato é um ato romântico, é um ato de teor sexual. Então você entende que existe uma atração sexual ali, então você fala, esse é um homem cis gay. E assim, se você não sabe se essa pessoa se identifica como homem, se é uma pessoa cis, o que é esse beijo, que você entende? Tipo, você não sabe de nada. Quem são essas pessoas para você, né? Essas duas pessoas na rua. E é exatamente isso que acontece com a sexualidade. A sexualidade, ela é uma sexualidade invisível. Porque de que maneira ela se coloca no mundo, né? Então, assim, ela fica realmente muito para trás de todas as outras pautas, ela fica realmente invisível em muitas discussões da comunidade LGBTQIA+. Então, assim, é realmente muito comum simplesmente pular para essa concepção, né? É um homem gay, é uma mulher lésbica. E ficar por isso mesmo. E o que acontece também na sexualidade é que existem muitas pessoas que são românticas. Nós temos pessoas aromânticas, que não sentem atração romântica, e temos pessoas que sentem atração romântica. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa heterorromântica, assexual. Então, assim, eu não sinto atração sexual, mas eu sinto atração romântica por homens. E tem outras pessoas sexuais que sentem atração romântica pela pessoa do mesmo sexo, e por aí vai, né? Assim, existem pan-românticos, homo-românticos, e por aí vai. E assim, você vai me ver na rua beijando um possível namorado e vai falar assim, é uma garota hétero. Entendeu? Porque, assim, o que em mim vai apontar para você que eu sou assexual? Você só vai ver aquele ato, e aquele ato vai me definir. Vai definir para as outras pessoas a minha sexualidade. Então, eu acho que essa é a questão, assim, eu sinto que as pessoas, elas não estão abertas, muita gente não está aberta para entender que existem essas outras sexualidades, existem outros termos, e ela quer simplesmente querem colocar as pessoas em caixas. E porque incomoda, né? Você tá fazendo uma coisa ali que a pessoa não tá gostando, que é diferente dela, que é diferente do que ela foi ensinada, então ela quer te colocar numa caixa imediatamente, né? Então, assim, você te vi beijando um cara, então você é gay. Te vi, sei lá o quê, então você é bi. E vai moldando dessa maneira. E quem que vai dizer o que eu sou, deixo de ser, sou eu. E quem vai deixar... E você, mesma coisa com você, e mesma coisa com todo mundo. Só que isso precisa ser ensinado. Isso é respeito, sabe? Tipo, isso é o mínimo, isso é um respeito básico de que as pessoas têm que entender que não são elas que vão julgar, não são elas que vão determinar a sexualidade dos outros. Foi isso? Eu consegui responder a pergunta? Respondeu super. Até onde eu entendi também, quando a gente estava construindo, você respondeu bastante. Sim. Ai, Sim. Isso entra também um pouco em alossexualidade compulsória, né? Exatamente. Não sei se alguém quer falar sobre isso, mas eu também, esse é um dos meus assuntos favoritos para falar sobre, mas se alguém quiser falar sobre alossexualidade compulsória. Não? Não, por favor, quero muito ouvir você falando sobre isso. A sexualidade compulsória, é isso mesmo que eu estava falando, assim, é uma ideia, uma noção sexonormativa de que sexo é natural e se você não faz sexo, você não sente atração sexual, existe algo errado com você. Então, assim, ele parte dessa ideia, dessa noção de que você nasce já destinado a ter sexo. Você nasce destinado a ter uma sexualidade que aí, né, a maioria das pessoas vai pensar que é heterossexual. As pessoas que são mais mente aberta vão falar assim, talvez possa ser também homossexual ou bissexual, mas vai ter uma sexualidade, ponto final,
Ponto, não tem conversa, é isso. E aí as pessoas criam os filhos com essa ideia, né? Tipo assim, ele vai transar, ela vai transar. Tipo assim, é uma questão de tempo. É inevitável. É tipo assim, é uma profecia que não pode ser evitada, é isso, ponto final. E isso que é a homossexualidade compulsória, porque talvez eu devesse ter começado explicando que a homossexualidade é um termo para indicar pessoas que sentem atração sexual. Então, assim, existe a sexualidade, então essas pessoas que não sentem atração sexual, e a homossexualidade, que é o outro lado disso. Então, assim, no momento que você cria as pessoas com essa coisa essa noção da sexonormatividade, de que você precisa, você vai, se você não faz, você não sente que tem alguma coisa de errada com você, é aí que a gente tá com uma problemática, porque a gente não sente. E é isso, assim, não sentimos, não tem nada de errado com nossos corpos, não tem nada de errado conosco, é quem somos. Então, como que você vai dizer que Ai, perdão, gente, tá? Acho que alguém fez gol aqui no jogo de futebol, tá uma loucura aqui os fogos. Então, assim, essa noção, assim, de que eu não quero, eu não vou fazer sexo, mas, então, existe essa noção de que existe alguma coisa errada comigo. Então, N preconceitos vão surgir a partir disso. Seja uma patologização da sexualidade, então médicos que vão falar que existe alguma coisa errada com o seu corpo, existe alguma coisa errada com a sua mente, que precisa ser consertada com hormonização compulsória, com experimentos ridículos, e assim, conselhos muito errados de vida, seja por uma, assim, agora eu vou falar só uma palavra que pode ter um gatilho aqui para algumas pessoas, peço perdão por isso, mas já deixo avisado, que é o estupro corretivo, que é uma coisa que acontece em muitos outros membros também da comunidade LGBTQIA+, e também acontece conosco, que é essa ideia, assim, de que tanto pode vir de um estranho, pode vir de um parceiro romântico sexual, assim, tipo, eu vou consertar essa pessoa sexual, porque tem uma coisa errada com ela, e o meu pênis de ouro magnífico vai consertar essa pessoa, e ela vai começar a gostar de sexo, e vai tudo bem. Então, é um problema muito sério e generalizado que nós temos, que afeta a nossa saúde mental e nossa saúde em geral, sabe? Isso precisa ser debatido, precisa ser questionado, e eu sinto, assim, que não é, porque no momento que você tem essa sociedade sexo-normativa, então, é muito difícil achar pessoas que me ouçam. Que eu tô falando aqui, eu não sinto atração sexual, e não tem problema, é isso mesmo. A pessoa, ela já não quer ouvir isso, de repente ela já vai, não, mas você já transou? Mas você tem certeza? Mas você foi no médico? Tudo para invalidar, é o que eu tô falando. E não me dá espaço, não me dá voz, não me dá espaço para poder expressar as minhas experiências, expressar o que eu tô sentindo. Então, isso que é a homossexualidade compulsória, e por isso que nós temos que questioná-la, porque senão, realmente, assim, se você cresce entendendo que quem não sente atração tá errado, de alguma maneira, tem alguma coisa errada com essa pessoa, então como que você vai levar essa pessoa a sério? Como é que você vai levar nossas pautas a sério? Como é que a gente vai ter um diálogo? Falei muito, gente, desculpa. Pode alguém mais, por favor? Fale alguém. Mas você falou muito e falou muito bem, assim, aprendi muitas coisas também, né? Alguém quer complementar ou a gente pode seguir com as perguntas? Então, vamos seguir. A gente está falando de sexualidade, e aí, entrando um pouco dentro do movimento feminista, a gente tem um momento que foi visto como uma revolução sexual, né, dentro do feminismo. Que começou a ter debate sobre gênero, sobre sexualidade, a diferenciação de gênero, de sexo, todo esse momento dessa revolução. Tiveram vários nomes que debateram sobre isso. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, ótimo. E aí a gente queria perguntar para vocês como esse debate, como
como esse movimento dentro do feminismo influenciou na inclusão de mais gênero dentro do movimento, e também como ainda, às vezes, a gente ainda está muito longe de alcançar o que seria um feminismo mais abrangente para todo mundo, e questões da sexualidade também. Se eu não fiquei clara, pode perguntar também, que eu tento explicar. Sintam-se à vontade. Eu vejo, tentando olhar, né, como eu falei, por uma visão interseccional, eu vejo que tem uma discrepância muito grande, né, entre momentos do feminismo. Porque quando a gente vai falar assim, sobre primeira onda, segunda onda, terceira onda, enfim, existem mulheres de diferentes cortes sociais, de diferentes etnias. Então, os momentos do feminismo para essas mulheres têm sido diferentes. Então, por exemplo, enquanto existiam mulheres brancas conseguindo lutar pelo direito delas de trabalhar e de votar, ainda tínhamos, por exemplo, mulheres pretas reivindicando o direito delas de serem vistas como seres humanos, né, como pessoas. Então, como a nossa colega Agi disse. Então, agora a gente também entra numa discussão entre que a gente vê a parte do feminismo de mulheres brancas discutindo questões como o direito à liberdade sexual, à liberdade com seus próprios corpos, enquanto em contrapartida eu escuto, vejo muitas pessoas no movimento feminista negro discutindo justamente a hipersexualização dos corpos e das identidades de mulheres pretas. Então, acho que quando a gente vai discutir o feminismo e os momentos deles, a gente precisa, em primeiro lugar, olhar para essas discrepâncias, sabe? Ver que ele não está acontecendo, o feminismo, ele não está acontecendo para todas as pessoas, em todos os lugares, da mesma maneira e discutindo as mesmas pautas. Eu só queria fazer esse adendo, e aí, se alguém quiser completar aí, continuar a discussão. Eu queria complementar, assim, acho que você falou super bem. Eu queria muito complementar no sentido de que é um questionamento que eu sempre faço também, né? Inúmeros questionamentos, sabe? Perguntando se as pessoas se relacionam com pessoas ou com genitálias, mas um outro questionamento é até onde o seu feminismo vai, né? E se o seu feminismo emancipa as minhas e os meus. E eu pergunto isso a partir de um momento da minha vida, né? Um momento em que eu percebi, envolvida ali com a militância a todo vapor, com o ativismo dentro da universidade, agora já me formei, etc. Eu percebi, há alguns anos atrás, na época do... Eu estou dando aqui esse panorama para poder introduzir o que eu vou falar, mas foi na época do impeachment da Dilma, e eu estava nas ruas gritando, fora Temer, não sei o que não sei o que. E aí eu cheguei em casa um dia muito triste com a conjuntura política e chorando, falando com a minha mãe sobre feminismo, etc. Minha mãe é uma mulher negra, né, que ela estudou até ao 4º ano do ensino fundamental, né? A minha família, eu sou a única pessoa de toda a minha família que tem uma graduação. Então, isso tem um marcador que para mim não é bom, porque as pessoas normalmente falam, você deveria ter orgulho de ser a primeira pessoa. Não, eu gostaria de ser a 100ª, 80ª pessoa da minha família ter me graduado. Isso não é um motivo de orgulho para mim. Claro que isso é algo importante para a mudança de um panorama, né? Mas a partir disso, a minha mãe, ela estudou até o 4º ano do ensino fundamental. Então, a minha avó era uma mulher preta também, analfabeta e etc. E aí eu cheguei em casa chorando e deitei no colo da minha mãe e etc. E ali eu falando com ela, falei, não, porque o Temer, que não sei quem é minha mãe, por que você tá chorando? E eu por conta disso e por conta daquilo, e que não sei o que. E a minha mãe falou assim, quem é Michel Temer? E na época, em todos os jornais, em todos os lugares, estava todo mundo falando sobre Michel Temer, estava todo mundo falando sobre impeachment da Dilma, estava todo mundo... Eu estava nas ruas gritando com um par de gente sobre isso, estava falando ali sobre feminismo, sobre nenhuma a menos e etc. E aí eu percebi que haviam várias a menos. Incluindo a minha mãe, incluindo todas as outras que integram o meu linear, a minha quebrada, os lugares aonde eu percorri. E eu entendi que o feminismo, a partir daquele momento, assim como as minhas lutas e o meu ativismo, ele não chegava onde ele tinha que chegar. Por quê? Porque se eu não estava dando conta de fazer um trabalho de base, de conversar e dialogar com as mulheres que estão aqui, se você que se diz e se reconhece enquanto feminista nunca sequer subiu uma favela para poder falar sobre feminismo com uma mãe de 5 filhos, mãe solo, que luta para poder trabalhar e para bancar sua casa, e você ainda quer chamar ela de machista, eu acho que você está muito errado. E não é essa vertente de feminismo que eu acredito, sabe? Até porque eu também acredito que nós, enquanto feministas, nós estamos um pouco perdidas. Eu nem me reconheço enquanto feminista por si só, eu sempre
me assumo como afrotransfeminista, buscando trazer uma vertente que me contemple, até porque eu acho que o feminismo, como conceito por si só, ele passou por diversas roupagens ao longo do tempo e não me contempla mais esse termo. Então, às vezes, sinto até vergonha de falar feminist, tipo assim, eu sinto vergonha, não sei vocês, mas eu sinto como uma travesti preta, assim, muita vergonha de falar sobre isso. Por quê? Porque que feminismo é esse, sabe? Que não está chegando onde deveria. Que onda feministas são essas, sabe? E sobretudo quando a gente olha para a América Latina, que a gente olha para a América Latina e repara todas essas mulheres e todas essas construções de feminilidade que sequer foram humanizadas ainda. Assim como nós, travestis e transexuais, também não, assim como pessoas não binárias também não, e todas as outras diversas nomenclaturas que integram esse debate que a gente está trazendo. Então, eu consigo muito trazer esse panorama de que o feminismo e essas ondas todas, elas precisam de ser revisadas. E a gente precisa de pensar sobre como reescrever essa narrativa. E aí eu, como uma feminista, como historiadora, eu falando que sou feminista, cruz credo, mas eu, como uma historiadora, eu fico repensando sobre qual é o meu papel, como alguém que escreve narrativas, que constrói memórias, que constrói saberes e intelectualidades. Qual é o meu papel a partir dessa lógica? Construir uma outra narrativa? Não, acho que talvez isso pode ser uma oportunidade a partir do momento que eu penso sobre afrotransfeminismo, mas para além disso, como eu emancipo essas narrativas, como eu redistribuo elas, como eu faço com que o conhecimento seja mais democrático. E talvez esse seja o nosso dever, porque nós, pessoas LGBTQIA+, nós mulheres, nós pessoas que partem dessa lógica do feminino, nós temos muita paciência para poder discutir, falar, explicar para os nossos opressores o que eles fazem. Mas a gente tem preguiça, a gente tem neura, tem problema de explicar para outra mulher, sobretudo preta, periférica, travesti ou transexual, porque ela está sendo machista. E aí eu fico impressionada, porque aí entra no Instagram, por exemplo, agora a gente está em quarentena, entra numa rede social, vê alguma dessas grandes páginas, perfis feministas, quando alguém vai lá comentar alguma coisa escrota, todo mundo, não, que você foi machista, que não sei o que, e cada textão imenso. E aí, quanto é para explicar para pessoas como a minha mãe o que é feminismo, ninguém tem paciência. E aí eu fico repensando o que vocês estão fazendo, que feminismo é esse, que construção de narrativa é essa, que discurso é esse, porque para mim ele é vergonhoso, ele é muito vergonhoso. Então eu queria trazer essa reflexão, assim. Incrível! Aqui de boca aberta ouvindo você falar, e total, é muita verdade. A gente já vai dar um intervalo. Você falou bastante de uma última pergunta nossa, né? Que ela fala sobre... A gente pegou uma crítica da Judith Butler, que ela fala que a gente tem que compreender o sujeito do feminismo, em vez de ele emancipar as pessoas, ele ainda fica preso nas mesmas bases de repressão. E é muito isso que você falou, né? Como, em vez da gente emancipar grande parte, a gente acaba reprimindo cada vez mais. Incrível, incrível sua fala, altamente contemplada, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que pegar pra gente e tentar fazer a diferença nisso, né? Construir a nossa narrativa de uma forma diferente. Bom, a gente deu o tempo do primeiro bloco, então a gente vai fazer um intervalinho de 5 minutinhos para tomar uma água, vocês descansarem um pouco. E aí a gente volta. Aí eu queria relembrar os prêmios, né, que a gente tem no Evino, no 99 Pop, que é você participando de um evento, preenchendo feedback, e também a inscrição. Também concorrendo, se você for a 3 ou mais eventos, a 1 ano de Netflix e vale presente da Outback. E não esqueça de preencher o feedback, que a gente vai soltar no final do evento. Lembrando que são 5 minutinhos e a gente vai deixar a vinheta passando e aí a gente volta. Do asfalto, rainha do luar.
suporte a quem possa carregar. E deixa que lave, que leve, que livre, que love, que lute. Deixa que lave, que leve, que livre, que love, que lute. Deixa que lave, que leve, que livre, que love, que lute. Deixa que lave, que leve, que livre, que love, que lute. Deixa. Tem tanto de ti em mim, nem sei de onde vim. Se sou ou não sou assim. Tem tanto de ti em mim, nem sei de onde vim. Se sou ou não sou assim. Tanto de ti em mim. Hoje eu não tenho rumo, a noite não tem fim. Voltamos, galera. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa pausa para fazer tudo que vocês precisavam. E agora a gente vai começar com as perguntas de vocês aí de casa. Não que a gente não esteja em casa também, mas vocês entenderam, né? Que foram mandadas pelo Slido. A primeira delas é: o que vocês acham sobre a abolição de gênero? Feministas radicais falam muito, mas esquecem que hoje ainda existem diferenças gritantes entre os gêneros. Quem quer começar a responder? Bom, eu acho que tem muita coisa para a gente analisar. Essa é uma pergunta que ela foi feita de forma muito ampla, mas ela teria que ser um pouco mais aprofundada para a gente responder adequadamente, né? Se eu for considerar a abolição de gênero do ponto de vista do feminismo radical, eu não concordo, porque para começo de conversa, o feminismo radical ele enxerga gênero de uma forma binária, né? Ele não inclui pessoas trans na questão de gênero, eles acreditam em sexo biológico. O feminismo radical ele é todo pautado em reducionismo biológico, né? E para mim isso já é uma grande problemática sobre a abolição de gênero. E em segundo, eu não acredito que a abolição de gênero sozinha seja uma solução para a nossa sociedade. Eu tenho a visão, né, que vem do marxismo, de que a sociedade ela sofre os 3 pilares de opressão, né? A opressão de gênero, a opressão de classe e a opressão de raça. Então, tudo está interligado. E se a gente tenta derrubar só um desses pilares, os outros 2 continuam em pé e o sistema também continua de pé por conta disso. Então, não é uma pauta que eu acredite que seja uma solução para as problemáticas que a gente tem hoje, eu vou dizer assim. Nossa. Amiga, e você falou super bem. Eu ia até complementar, mas só que eu já ia começar falando que eu sempre me abstenho quanto a discussão é feminismo radical, porque o que eu já sofri tanto, até ameaça de morte, que eu já até me recuso a partir desse debate. Mas eu só queria complementar, assim, do quanto que também é necessário a gente rever, a partir da minha fala anterior, o que é feminismos, né? Tipo assim, e até que ponto que a construção de um feminismo radical pautado no reducionismo da genitália, ou melhor dizendo, na lógica da fêmea, e quando eu falo da fêmea, eu também estou fazendo um contraponto a partir da lógica da desumanização, que muito foi redirecionada às minhas e os meus, pessoas negras, ao longo da história, e que hoje boa parte dos homens negros são lidos enquanto machos, e as mulheres negras enquanto fêmeas. Eu fico repensando que eu não quero de forma alguma ter que usar os termos fêmea e macho para poder direcionar qualquer fala a qualquer outro ser humano, assim. E quando se trata de feminismo radical, eu fico repensando também até que ponto que isso é um feminismo, tendo em vista que a partir do momento que essa vertente feminista se alinha com outras vertentes que são contra o feminismo para poder, de alguma forma, derrubar uma PL, ou melhor, de alguma forma, se apoiar a uma PL que pretende retirar a participação de mulheres, travestis e transexuais dos esportes, eu fico repensando que para mim isso já não é feminismo, porque a partir do momento que eu me alinhei com o meu maior inimigo para poder de alguma forma tentar derrubar um outro determinado grupo que está, ainda que eu contraponho ele, né, ainda que eu não acredite na lógica dele, mas que ele está de acordo e alinhado em alguns momentos com boa parte dos meus discursos, eu fico repensando que isso não é feminismo. Então é só isso que eu queria falar mesmo, que se eu ficar falando aqui de feminismo radical vai ser uma loucura, ninguém vai dar conta. Quero complementar minha visão sobre essa questão da abolição de gênero,
Porque eu vou ser muito sincera, e talvez as minhas palavras sejam um pouco duras, mas eu acho que é uma visão muito infantilizada sobre o mundo no qual vivemos e a solução dos problemas no qual a gente tem, sabe? Existe uma problemática, vamos acabar com ela, resolveu a problemática. A problemática de quando a gente conversa sobre gênero, ela tá enraizada dentro da nossa sociedade, dentro das pessoas que vivem dentro dela. Se por algum motivo milagroso adquirimos o poder universal e abolimos hoje, ninguém pode falar sobre gênero, não existe homem, mulher, não existe nada. As pessoas vão encontrar outras alternativas para continuar o mesmo sistema de opressão que a gente vive, entende? O problema não é a nomenclatura, a denominação em si. O problema são as pessoas usar dessas nomenclaturas, dessas categorias, como formas de fazer manutenção dos seus preconceitos, dos seus poderes, das suas estruturas de poderes que foi criadas para favorecer um certo grupo, enquanto esse outro grupo fica jogado de lado, entende? Os problemas no qual a gente vive não vão ser magicamente desaparecer o machismo, a opressão de gênero e tudo mais, porque alguém decidiu que não pode mais existir gênero. Eu acredito que gênero vai vir a se tornar irrelevante algum dia, a partir do momento que a gente entende que pessoas são pessoas, independente da forma como ela identifica a sua identidade dentro da nossa sociedade ou as pessoas que ela ama. Vai ser a partir do ponto que a gente olha as características que a pessoa apresenta pra gente, entende? Ela é legal? Ela tem coisa semelhante comigo? Ótimo, beleza. Não, essa pessoa não tem muito a ver comigo, ela não gosta de Grey's Anatomy ou algo assim, entende? A partir do ponto que quem você é, ou quem você ama, ou de onde você vem, se torne relevante. Aí, dentro deste ponto da história, que eu acredito vai demorar centenas e centenas de anos, a gente pode dizer que se aboliu o gênero, porque o gênero vai se tornar irrelevante. Mas dentro da nossa realidade, né, desse mundo que a gente vive, não nessa ilusória realidade onde a gente pode abolir o gênero, é importante ter, e é importante a gente falar sobre ele, porque a partir do momento que a gente abole o gênero, a gente não está abolindo as problemáticas, a gente está colocando uma maquiagem sobre um problema que é muito maior do que só um nome, né? Eu deveria ficar calada, mas eu vou falar. Porque, olha só, por um viés historiográfico e antropológico, eu sinto muito dizer para vocês, mas eu vou acabar com a esperança de muitas pessoas. Não das pessoas que estão participando aqui falando, mas das pessoas que estão assistindo, talvez. Gente, nunca vai acontecer isso. Pelo menos assim, para as próximas décadas, séculos, isso não vai acontecer. Então, cai na realidade, fica tranquilinha, porque isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque por uma lógica da sociologia, da antropologia, da historiografia, sempre nós, seres humanos, vamos estar recriando e criando novas e outras possibilidades de desigualdade e de opressão. Então, não creia na sua cabeça que um dia o racismo vai acabar, um dia o machismo vai acabar, porque não vai acabar, gente. Não vai acabar, sabe? Porque a não ser que a gente vá para uma outra terra, para Marte, ocupe lá e faz uma outra coisa e recrie todo mundo que você queira e ache justo. Mas não vai acabar porque nós sempre, ao criarmos relações sociais um com os outros, nós sempre estamos criando relações de alguma forma conflituosas e que nós somos diversos. Então, sendo assim, sempre vão haver essas adversidades de pessoas e de opiniões e sempre determinado grupo vai ser oprimido em prol do outro. É muito triste falar isso, eu sei, eu acredito em várias vertentes, inclusive estudo um pouco sobre marxismo e etc. E toda essa lógica, mas assim, vamos cair na realidade, porque assim, isso não tá pra gente. Para as próximas gerações, isso não vai acontecer. Se um dia Jesus Cristo voltar na Terra, eu deixo para vocês pensarem se ele vai voltar ou não. Aí, quem sabe, né? Aí eu acho que é uma outra questão. E tem uma outra questão também, né? Porque assim, as pessoas vão discutir a abolição de gênero, mas de que gêneros que a gente está falando, né? Que opressão é essa de gênero? Porque essa é uma discussão completamente ocidental. Se você chegar numa aldeia, por exemplo, para discutir abolir gênero, eles vão rir da sua cara, porque a relação que essas pessoas, por exemplo, os povos originários, têm com estruturas de gênero é completamente diferente da nossa visão ocidental. Tanto que, por exemplo, mulheres indígenas não se
não se sentem representadas pelo feminismo que existe hoje, mais uma vez, né, mais um grupo, porque as pautas indígenas já contemplam homens, mulheres e outras identidades de gênero de forma igualitária, de forma igualitária. Então, essa também é uma discussão muito ocidental, e a gente tem que parar de olhar para o mundo como se o mundo inteiro fosse ocidental, e querer discutir uma problemática do mundo inteiro com essa visão nossa, né? A gente tem que sair um pouco da nossa bolha. É isso. Incrível, gente. Todas as complementações de vocês. E acho que respondeu muito bem a pergunta. Tem uma próxima pergunta aqui que fala: cada vez mais nós questionamos os estereótipos de gênero. Como saber se eu só não me encaixo nesse estereótipo ou se eu realmente não me identifico com o gênero? Bom, eu vou falar sobre isso porque eu recebo demais essa pergunta em todo lugar possível, porque eu entendo o porquê das pessoas virem nos procurar como quase diagnosticadores de gênero, mas eu acho que isso é sobre algo que ela até deve refletir sobre si mesma. Porque pelo menos eu, quando eu discuto sobre questões de pautas trans, sobre gênero e afim, eu falo sobre uma revolução onde você é a pessoa que define a sua vida. Você é que define o que você está existindo, aonde você vai caminhar, qual é o passo que você vai dar. A minha descoberta enquanto pessoa não binária foi uma revolução de eu parar de ouvir o que todo mundo dizia que eu deveria ser, que a sociedade me jogava com tanta força que eu deveria ser, e descobrir quem Briana é e aonde ela quer ir. O processo de você se descobrir, o processo de você se identificar, eu acho que é uma reflexão interna que só você pode dizer. Eu não acho que seja justo, com você mesmo, buscar alguém que venha a te definir como algo. Eu acredito que até mesmo no ramo da psicologia, quando a gente fala sobre psicologia, e se você for fazer o acompanhamento psicológico, eu acho que é algo fundamental para qualquer pessoa existente na face da Terra, o psicólogo ele não vai chegar lá e definir exatamente quem você é, mas ele vai ser uma ferramenta que vai te ajudar a refletir sobre tudo que você está passando na sua vida e encontrar o espaço onde você vai conseguir ser melhor consigo mesmo. Então, tenha paciência, se permita ser sem se limitar de nenhuma forma e dê um passinho de cada vez. Em algum momento você vai encontrar um espaço onde você realmente se sente contemplado e confortável de estar. Eu vou compartilhar um pouco da minha história, assim, de forma resumida, né? Mas o processo para mim de me descobrir uma pessoa não binária demorou muito, como eu falei, demorou 29 anos. Uma certa fase de descobrimento e uma certa fase de aceitação, né? Mas desde criança eu nunca consegui me sentir confortável com o papel de mulher ou como ser tratada como mulher, com essa identidade de mulher que foi criada pela sociedade que a gente vive. A gente vive numa sociedade patriarcal, então a gente tem que levar em consideração também que os conceitos de gênero são criados com um viés patriarcal. Né? Então eu olhava para essa figura de mulher que queria impor em mim e eu não conseguia me identificar. E durante a maior parte da minha vida, assim, infância, adolescência, até 20 e poucos anos, eu vivi um momento assim muito difícil que foi para mim as opções que tinham era eu ser um homem trans. E aí eu comecei a me questionar sobre isso, pensei até mesmo em fazer transição, enfim, que eu desisti posteriormente. E hoje, com a visão que eu tenho sobre mim, eu vejo que eu não tenho identificação alguma como homem ou como masculino. E que fazer uma transição não teria sido a melhor escolha para mim. E tudo isso demorou para vir para mim por falta de informação. Mas você perguntou assim, como que você sabe que você não pertence a um gênero? Cara, eu acredito que é a mesma coisa de orientação sexual. É a mesma coisa de você ser assexual, que você sabe que você não curte sexo. Você sabe por quem você sente atração. É uma coisa que vem de forma natural. E eu, quando eu olhava no espelho, eu não conseguia me identificar com esse gênero, com esse papel que estava sendo imposto para mim. É uma coisa que eu me sentia deslocada, eu me sentia
deslocada mesmo é a palavra, sabe? Eu tentava me encaixar naquilo a todo custo, mas no fundo, na minha alma não era como eu me via. Como, por exemplo, eu disse pra vocês que eu sou uma pessoa não binária a gênero, com alinhamento andrógeno, a forma como eu sempre me vi desde criança mesmo, eu olhava pra seres assexuais, sabe? Seres fictícios, assexuais, como, por exemplo, um anjo no filme, que ele não tem gênero, ele não tem sexo, o corpo dele é completamente andrógeno, a aparência andrógena. Eu me identificava com aquilo, eu me via como se eu fosse um anjo. E as pessoas não me davam essa opção. Ninguém podia dizer que eu não precisava me encaixar nessas caixinhas de gênero, que eu poderia simplesmente abdicar de todas elas e simplesmente ser eu. Isso é uma coisa que entrou na minha vida recentemente. Então, eu acredito que você saber que você não se identifica com gênero é uma coisa muito natural. É uma coisa que está dentro de você e que tá mais, parte mais de você olhar para isso, olhar para dentro, entender como você se enxerga dentro de você e aceitar isso, entendeu? É uma coisa bem natural. Não tem um momento que, por causa da roupa, por causa do cabelo, vem de dentro, vem do coração mesmo, vem de como você se vê por dentro. Nossa, que fala perfeita. Sério. Alguém tem alguma coisa para complementar? Eu acho que a B falou tão bem. Bom, nesse caso, vamos seguir para a próxima pergunta do slide. Como tornar o movimento LGBTQIAP+, mais inclusivo com a comunidade ACE e suas pautas? Ai, gente, essa assim, para mim essa, né? Mas é tão difícil falar assim exatamente como fazer isso, porque é uma coisa que já estamos tentando, né? Já, assim, como fazer, pedindo para as pessoas terem mais empatia e estarem mais abertas para outras sexualidades, para outros termos, para outras vivências que não as delas. Assim, como fazer a comunidade LGBT ser mais inclusiva e ser mais aberta para todas as outras coisas que ela já não é aberta, né? Como ser mais inclusiva com as pessoas trans, como ser mais inclusiva com as pessoas que não são brancas, como ser mais inclusiva com tudo, sabe? Tudo que ela... Você entende o que eu quero dizer? Tipo assim, é muito frustrante e é uma batalha, assim, na minha opinião, é uma batalha, é uma luta de estar lá, de se incluir, colocar nossas pautas em dia, ir lá buscar o espaço e entender, assim, que a nossa luta não é sozinha, é de todos, né? Assim, é uma luta para que assim, exista a presença de todos, de todes nesse espaço que deveria ser amigável a todos nós, né? Então, assim, como que nós vamos fazer uma pessoa que extremamente egocêntrica, que só liga para a sexualidade dela, seja, assim, um homem gay que só liga para as pautas gay, que nem já foi falado aqui, ou uma mulher lésbica que só liga para as experiências dela e para as pautas dela, como fazer essas pessoas ligarem para a pauta de todos nós, né, assim, lutando e mostrando que nós estamos juntos, nós não somos tão diferentes, assim, nós temos vivências diferentes, mas estamos aqui numa busca de espaço em comum entre todos nós. Então, para mim, assim, não deixar as pessoas nos invalidarem. Então, assim, lutar para que a gente esteja lá, se houver uma fala dizendo que nós não pertencemos ali, ou tentando nos apagar, nos invalidar, lutar contra isso, sempre falar, ir atrás, sabe? E não simplesmente sair da sala porque tá aquele clima ruim, entendeu? Tipo assim, ficar na sala e bater isso de frente, não sair de lá e, sabe, e colocar seu território, falar assim, não, eu pertenço a essa sala, eu pertenço, essas suas pautas são as minhas também. Então, para mim, é isso, assim, é uma coisa que a gente faz toda hora e assim, o pessoal do meu coletivo é um pessoal muito bacana, né? Muito incrível, assim, que, por exemplo, o Walter, ele é moderador de vários grupos assexuais, né? Então, assim, quando o pessoal tenta invalidar outras sexualidades lá dentro, ele imediatamente fala, não, peraí, vamos discutir isso aqui, não é desse jeito. Então, assim, ele está garantindo
que não vai haver um apagamento das outras sexualidades também, né, naquele espaço. Tipo, o nosso espaço não é um espaço só nosso. A gente está entendendo isso, né, e está lutando também por isso. Então, da mesma maneira que a gente está tentando se inserir na comunidade LGBTQIA+, a gente também preserva esse espaço deles no nosso espaço, sabe? Se isso fez sentido, eu falei a palavra espaço várias vezes aqui, repetir em sequência. Eu acho que é isso, assim, eu gostaria de saber se alguém mais aqui quer falar, porque eu acho que é uma pergunta não só da sexualidade, né, é uma pergunta para todas as outras pessoas que são muitas vezes excluídas, que recebem todo tipo de agressão dentro de uma comunidade que deveria ser aberta para todos nós. Eu queria complementar um pouco, Sofia, porque, tipo assim, eu fico literalmente pensando muito numa lógica a partir dos últimos acontecimentos, assim, né, e de todas essas prerrogativas e narrativas a favor de vidas negras e etc. E muita gente sempre pergunta, né, para aquele determinado grupo que é oprimido, como pode deixar de ser um opressor, ou como tornar determinada coisa mais inclusiva e etc, né? E eu acredito muito numa lógica de que essa é uma pergunta, e eu acho que você respondeu, você respondeu super bem, acredito nisso. Eu, inclusive, conheço muito pouco, assim, então eu também venho aprendendo, lendo mais sobre, e eu confesso que eu acredito que cabe a mim fazer isso, sabe? Não a mim te perguntar sobre isso. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu acredito que hoje as informações elas são meio que redistribuídas de uma forma muito desproporcional. Claro que há uma desigualdade quando a gente vai ver que não existe uma democracia de conhecimentos, mas que, no entanto, cabe ao meu opressor entender qual é a lógica que ele reproduz e como ele, de alguma forma, pode se tornar mais inclusivo. Por que eu falo isso? Porque é a mesma coisa quando me perguntam, né? Os homens gays me perguntam como eu posso tornar a comunidade LGBTQIA+, mais inclusiva para vocês. E eu pergunto, vocês deveriam responder isso, pois a comunidade LGBTQIA+, é uma supremacia branca cisgênera a qual você está lá em cima. Então, uma vez que você está lá em cima, cabe a você pensar estratégias para que eu consiga ocupar esse mesmo espaço que você e para que não haja também supremacia em meio a nós, que também vai de um outro encontro, de um outro discurso que eu acredito que boa parte das pessoas usam muito o topo, né? E aí que eu discuto isso muito também dentro do movimento negro, que é pretos no topo e etc. Esse topo, ele não deveria existir. Não deve se existir um topo. E eu acredito muito nessa narrativa e acredito mesmo dentro do movimento LGBTQIA+, porque assim, não tem que existir um topo. A gente tem que redistribuir esses protagonismos e entender quais são as lógicas deles. Então, sendo assim, cabe a vocês, homens gays, cisgêneros, brancos, entenderem quais são as lógicas que vocês praticam para que eliminem as minhas e os meus, para que diariamente esse país mate travestis e transexuais diversas vezes, para que, inclusive, durante essa pandemia, essa crise sanitária, segundo a ANTA, houve um aumento de mais de 13% de mortes de travestis e transexuais, sendo essas 80% pessoas negras e pardas. Mais uma vez, eu estou falando de genocídio negro. E aí você, pessoa branca, pessoa cisgênera, gay, quer me perguntar como você tem que fazer alguma coisa? Claro que eu sou uma pessoa super didática, eu sempre explico e etc. Mas, assim, não é um problema para mim ensinar e desenvolver práticas para isso. Mas eu também fico sempre repensando porque sempre o oprimido tem que entregar para o opressor como ele deixa de ser opressor, como ele pode se tornar mais inclusivo. Sendo que esse é um papel seu, esse papel não é meu. Quem criou a opressão, quem criou a hierarquia, quem criou o racismo, a LGBTfobia dentro da própria comunidade, não fui eu, não foi as minhas, não foram os meus. Então, cabe a vocês refletirem sobre isso. Adorei a fala de todos. Alguém quer complementar? A gente pode seguir para a próxima pergunta. Se estiverem ok. Então, a próxima pergunta está escrita aqui. O que vocês acham que é a maior barreira a ser batida sobre o não binário? É bem ampla. Ao meu ver, eu acho que uma das coisas que a gente precisa de introduzir é aquela visão que eu comentei já no início, de que o gênero não é algo que simplesmente surgiu do nada. Ele não é algo que existiu, foi criado do nada, sempre existiu, sempre foi assim, sempre será assim. A não binariedade,
ela é algo que sempre existiu. Muito antes de Cristo ser introduzido na história, a não-binariedade já estava sendo exercida dentro de povoados e culturas que são milenares, sabe? Então, entender que a não-binariedade não é algo novo, mas é algo que foi apagado pela estrutura que foi introduzida dentro da nossa sociedade pelo catolicismo, o homem branco, para favorecer a si mesmo, entende? A não-binariedade não tinha conjuntura e nem favorecia o discurso cristão de que o homem criou, de que Deus criou o homem, da costela criou a mulher e toda essa estrutura de poder não tinha encaixe nenhum. Principalmente porque quando a gente fala sobre não-binariedade, principalmente nesses povoados, nessas culturas, a não-binariedade, as pessoas que iam além do homem ou da mulher sempre tiveram uma ligação com deuses, com a espiritualidade, com o ocultismo, com poderes, né? A gente entende uma denominação que é moderna sobre o gênero indígena norte-americano de dois espíritos, que esses eram denominações dadas às pessoas que dentro da tribo conseguiam, em algum momento, reconhecer-se além daquilo que é entendido por apenas homem e mulher. Eram pessoas que eram vistas como posição de poder dentro das suas culturas, onde elas olhavam para abençoar casamentos, grávidas e até mesmo dar o nome de criança segundo o que os deuses lhe indicavam. E essa é uma problemática tão grande para a gente entender como o cristianismo e toda essa sociedade deturpou o que a gente entende sobre o gênero para se favorecer, que as pessoas indígenas enfrentam uma luta muito grande, quando eu falo de pessoas indígenas norte-americanas, para conseguir trazer o respeito para dentro das suas tribos e comunidades de pessoas que são dois espíritos. Pois essa questão binária e machista foi tão grande que ela acabou caindo dentro dessas tribos, ela caiu dentro dessas estruturas, onde eles nem reconhecem pessoas dois espíritos, pessoas não binárias, porque eles foram impregnados por essa estrutura de poder criado por cristãos, homens brancos, que buscavam se favorecer. Então, acho que a melhor forma da gente introduzir a não-binariedade, e eu acho que uma pauta que é interessante, é a gente conversar que não-binariedade não é nova. Ela sempre existiu. O que a gente está fazendo é quase uma reivindicação de algo que a gente sempre teve, mas não sabia que tinha acesso. Conversar sobre isso, eu acho que abre brecha para a gente conversar sobre todo o restante, sobre como o gênero é criado, sobre as estruturas de poder e as alternativas que a gente pode ter enquanto sociedade para melhorar a vida de todo mundo. Alguém tem mais alguma coisa para complementar? Eu achei a resposta da Briana incrível. Se alguém tiver mais alguma coisa para complementar, pode falar, senão a gente vai para a próxima pergunta. Então, gente, completar que a Briana é perfeita e me contempla 100%, é isso. Bom, então vamos para a próxima pergunta. Sofia, essa é uma pergunta para você, especificamente. Sofia, com qual termo dentro do espectro ACE você se identifica? Aí, se você puder também falar um pouquinho mais sobre os outros termos, acho que seria bem interessante para todo mundo. Uhum. Claro, eu me identifico como uma assexual estrita. Então, assim, eu não sinto nenhuma atração sexual, ever. E existem pessoas que sentem assim, ocasionalmente sentem alguma atração sexual. Então, seja parcial, seja... qual palavra que eu estou procurando aqui? Condicional, seja circunstancial, existem pessoas que sentem essas atrações nesses termos, então elas estão numa área cinza, que eu chamo de Gray A, que é do inglês, né, Gray Area. Então, assim, muita gente está nesse espectro de área cinza, e geralmente, assim, esse Gray A, ele é um termo guarda-chuva que engloba muita gente, né, com experiências muito diversas. Então, tem gente, assim, que ocasionalmente sente alguma atração, tem gente que sentiu atração antes, não sente mais, então, assim, são muitas experiências, né, e o pessoal que é mais estrito, que nem eu, pode falar assim, não sinto mesmo, nunca, e acabou, né, e fica uma coisa mais estrita, por isso que a gente chama de estrita.
Aí existem outras sexualidades que também pertencem à sexualidade, como a demissexualidade. E eu tô tentando pensar em mais algumas, mas para ser sincera, às vezes me dá um branco, assim, sabe, de lembrar todos os termos. Mas se vocês forem lá no site do coletivo, o Coletivo Abrace, lá no Facebook ou lá no Instagram, a gente faz muitos posts sobre isso, a gente explica muito, sabe, tem muitas conversas a respeito, que a gente consegue elucidar mais o que é cada coisa. Eu acho que eu respondi, certo? Era isso? Era isso mesmo. Eu acho que era isso mesmo, respondeu muito bem. Toda hora eu esqueço que meu microfone tá baixinho. Eles mandaram aqui outra pergunta, que é: o que acham sobre a pressão para sair do armário na hora de se opor a heterocis amatonormatividade? Eu queria que vocês me explicassem isso, eu não sei o que é. E noto que ainda se espera justificativas que nem sempre estão claras. Gata, heterocis normatividade seria justamente essa concepção de que o correto e o normal é o hétero e o cis. E tudo que engloba isso. Então, a relação entre um homem e uma mulher, então, relações binárias, ativo e passivo, tudo isso aí faz a gente girar em torno de uma cis heteronormatividade, ou seja, a forma como pessoas cis e héteros vivem, as normas delas, e querer impor que isso se aplique a todas as pessoas, sendo que não se aplica. Isso seria uma heterocisnormatividade. Eu espero ter conseguido explicar. Se alguém quiser explicar melhor do que eu aí. Eu entendi, eu acho. É que aqui tava uma palavra que eu não conhecia, que é essa amatonormatividade, né? Eu não sabia o que era. Mas Eu confesso que eu também não sei o que é a amatonormatividade. Primeira Eu vez também não esse sei. termo. Tava fingindo de sonda, mas eu não sei, entendeu? Acho que foi erro mesmo, acho que escrevi errado. Pode ser, pode ser. Existe, O pior é existe, que eu gente. dei um Google, só que eu não consegui entender ainda direito o que é. Ó, aqui, ó. É um termo cunhado do professor de filosofia Elizabeth Brake na Universidade dos Estados Unidos para capturar suposições sociais e normalizações sobre o romance e o romantismo. Eu acho que talvez seria uma forma de se olhar sobre a romanttividade, a romance, de forma normativa, entende? Então, só pode haver romance entre um casal alossexual, entende? Se há romance, há necessidade de ter relações sexuais e assim por diante. Não entendendo que existem diversas formas de viver a romanticidade, além do que a gente vê dentro dos casais cis normativos. Nossa, pelo que o nosso produtor mandou aqui, a amatonormatividade é a pressuposição de que a atração romântica sexual é normal e essencial a todo ser humano. É ter pena de pessoas que por qualquer motivo não namoram e é também forçar um chip entre todo e qualquer personagem de ficção. Então, é um termo que vem da comunidade aromântica, que é que nem todo mundo falou, assim, é falar que sobre todos sentirem atração romântica. Tipo assim, você vai... É que nem aquela coisa da alossexualidade compulsória, né? Tipo, todo mundo tem sexualidade, todo mundo vai transar, tal. Então, assim, todo mundo vai sentir atração romântica. Se você não sente, tem uma coisa errada com você. É basicamente isso. E as pessoas aromânticas não sentem atração romântica. E cagaram pra isso, né? Ups, falei uma palavra feia, do nada saiu, desculpa, gente, às vezes fico meio afetada pelo que eu tô pensando aqui, mas é isso mesmo, assim, tipo, é uma normatividade, né, tipo assim, você forçar as pessoas a pensarem que existe alguma coisa errada com elas se elas não sentirem essa atração romântica, não desejarem essa conexão romântica que, teoricamente, todos deveriam desejar. Entendi, nossa. Entendi. Que profundo. Eu não fazia ideia. Não conhecia. Eu acho que a pergunta é que a gente ficou confusa nesse termo, mas
acho que é a pressão de você se opor a todos esses tipos de normatividade. Aí a pessoa falou que, assim, que nota que ainda se espera justificativas que nem sempre estão claras. Aí, se alguém se sentir confortável para falar. Eu confesso que eu vou ter que estudar mais, sabe? Eu preciso de entender mais sobre, então não vou opinar, até porque eu acredito que eu só opino sobre aquilo que eu sei, sobre aquilo que estudo, sobre aquilo que tenho conhecimento para falar. Então, neste momento, eu irei me ausentar. Muito obrigada a todos. Vocês quiserem também, a gente pode passar para a próxima pergunta. Pode ser, gente? Tá ótimo. Aqui, próxima pergunta que mandaram. Uma dúvida forte que eu tenho é sobre como funciona a dinâmica de um relacionamento entre uma pessoa ace e uma que não é. É mais uma pergunta difícil de responder, porque depende das experiências das pessoas, né? Tipo assim, todo mundo é diferente, todo mundo gosta de coisas diferentes, entende relacionamentos diferentes, demonstra a atração, demonstra carinho de maneira diferente, então é muito difícil responder isso, porque existem mil possibilidades, né, de como seria um relacionamento entre uma pessoa que é assexual e uma pessoa alossexual. Então, assim, eu só vou puxar um pouco meu peixe aqui, né, que eu fiz um filme sobre isso, né, gente, que é exatamente sobre isso, e o filme, ele não lida com isso exatamente porque tem tantas experiências diferentes. Então, assim, ele tem isso, né, são dois homens cis, um deles é assexual, outro é gay, alossexual, e eles se apaixonam. E eles querem tentar ter um relacionamento, mas todo mundo fica botando pilha, né? Tipo, não vai dar certo, como é que isso vai acontecer, etc, etc. E no final do filme, eles passam por tudo isso, e no final do filme eles decidem que, tipo, mano, foda-se tudo isso, não, né? Vamos tentar, o que tem a ver tudo isso com a gente, sabe? A gente tá aqui se gostando, vamos ver o que a gente gosta, então, de fazer juntos. O que seria isso, né? O que seria um lugar comum entre nós dois, em que a gente poderia ter um relacionamento, talvez. E aí eles saem juntos, assim, pela noite, né, andando romanticamente. Então, é exatamente isso, assim, uma pessoa, pode ser, assim, que você tem um relacionamento que seja um relacionamento sem sexo, mas que seja um relacionamento com carinho, com intimidade, ou que seja um relacionamento que tenha algumas coisas sexuais, mas não tudo, né? Assim, não, por exemplo, sem penetração, só com outras coisas, outros atos sexuais. Pode ser, assim, que você seja um relacionamento como qualquer outro, porque muitas pessoas assexuais transam. Porque essa questão da sexualidade, a sexualidade, ela é uma ausência da atração sexual. Então, a pessoa não sente atração, mas não tem nada de errado com o corpo dela. Ela pode perfeitamente transar, se ela quiser, por qualquer motivo. Tem pessoas sexuais que transam porque querem engravidar. Tem pessoas que transam porque querem sentir uma conexão ali com o parceiro, querem ter essa intimidade, ou porque sentem tesão e querem dar vazão a esse tesão, né? Gostam de fazer sexo. Então, pode ser assim, que esse relacionamento tenha sexo perfeitamente e não seja diferente de qualquer outro relacionamento que você tenha com uma pessoa alossexual. Então, assim, a resposta para isso depende, assim, de tudo, né? Quem é você como pessoa? Quem é essa pessoa que você está querendo namorar? Tudo, tem milhões de questões aqui, né? Que tem que ser respondidas antes da gente chegar para falar, assim, como que vai ser, então, esse relacionamento. E eu sinto que essa ideia, essa concepção de que um relacionamento não daria certo porque não vai ter sexo, é uma coisa muito bizarra para mim, porque, assim, quem disse que não vai ter sexo, né? Tipo, de onde você tirou isso da sua cabeça, né? Tipo, de onde você tirou isso? Quem falou que, em primeiro lugar, não vai ter, né? E porque, assim, você acha que não vai dar certo por causa dessa uma coisa que talvez não tenha? E todos os bilhões de relacionamentos entre pessoas alossexuais, né, entre elas mesmas, que não dão certo, apesar de transarem, apesar do sexo ser ótimo. Então, assim, existem muitas questões para mim, assim, existem muitas questões para um relacionamento dar certo que vão para além disso, dessa coisa, dessa discussão meio básica, sabe? Do tipo, mas e o sexo, né? Tipo assim, vocês querem
assistir Netflix sábado à noite comendo pizza, entendeu? Se você já não quer fazer isso, você já tem um problema, entendeu? Você já tá com uma questão aí, porque uma pessoa quer ir pra balada e outra quer ficar em casa. Então você já tem um problema. Então tem milhões de outras questões aí para um relacionamento dar certo que vão além dessa história do ele é sexual, né? Sei lá o quê, sei lá o quê. Então, eu acho que é uma coisa complexa para ser dito, mas, assim, eu espero ter dado uma gama, né, de possibilidades aqui, de como que poderia acontecer esse relacionamento. Super aula! Arrasou demais! E vamos assistir o seu filme. A última perguntinha, que a gente já tá acabando. Que foi feita pelo Slide também. Uma pessoa hétero que não sente atração por pessoas trans é necessariamente transfóbica? Será que os estereótipos de gênero contribuem para essa questão? Eu acho essa pergunta bem emblemática, sabe? Eu acho que não tem uma resposta precisa, porque a partir do momento que eu entendo que a estrutura social em que nós vivemos, ela é transfóbica, ela é racista, ela é sexista, ela é machista, eu compreendo que todo mundo que integra essa estrutura por si só também é de alguma forma involuntária ou não racista, transfóbica, LGBTfóbica e por aí vai. Por que eu tô falando isso? Porque é a mesma coisa que eu perguntar, né? Tipo assim, tem alguém que tá assistindo a gente aqui que é racista, e aí todo mundo fica calado. Tem alguém aí que é transfóbico, todo mundo fica calado. Aí eu falo, racismo é estrutural? É, isso mesmo. Aí eu falo, transfobia é estrutural? É, isso mesmo. Aí eu pergunto, e você não é? Que estrutura que você tá? Em que lugar que você tá que você, de alguma forma, não é machista, racista, LGBTfóbico? Porque se a nossa estrutura a nossa linguagem o nosso comportamento, a nossa mídia, e você integra toda essa sociedade, a qual eu também integro, você não é de Marte, não é um extraterrestre, nós estamos, lógico, numa mesma estrutura, e essa estrutura é sim transfóbica. Mas, bom, mais precisamente sobre pessoas heterossexuais cisgêneras não se interessarem por pessoas transexuais e travestis, esse é um debate que boa parte das vezes as pessoas contrapõem enquanto eu pergunto se você se interessa por pessoas ou por genitálias. E a pessoa fala assim, olha, eu me interesso eu descobri que eu me interesso por genitália mesmo. E aí, Giovana? Alguns amigos meus já me falaram isso, tipo assim, alguns amigos héteros meus, eu gosto de buceta mesmo, tipo assim, eu gosto de uma vagina, Giovana, tipo assim, como é que eu vou lidar com isso? Eu falo assim, a partir do momento que você entende isso, compreende isso e desenvolve algumas práticas não transfóbicas para fazer com que isso não seja um fim dessa discussão para você, mas uma linha contínua e que essa discussão não se encerre por aqui, eu compreendo que você está buscando se reconstruir enquanto uma pessoa nessa estrutura transfóbica. Então aí vai uma emblemática aí que eu trago para vocês. Uma vez que você não dá conta de se relacionar com pessoas travestis transexuais, busque entender também quais foram as últimas pessoas com quem você se relacionou. E você vai perceber que boa parte das vezes essas pessoas partem não de um mesmo estereótipo às vezes, porque tem gente que namora pessoas com o mesmo estereótipo, eu acho isso impressionante, pessoas que são idênticas, todas as pessoas, mas também pessoas que podem ser parecidas para além do estereótipo. E aí a gente vai perceber um pouco do que é o viés do inconsciente, que é um conceito da neurociência que faz a gente entender que o nosso cérebro ele é preguiçoso e ele cria involuntariamente práticas para que a gente se relacione, troque afetividade ou qualquer tipo de relação social com pessoas que têm marcadores sociais em comum ao nosso. Então, logo assim, você vai ter dificuldade de se relacionar com uma pessoa negra, tendo em vista que você é branco. Você vai ter dificuldade de se relacionar com uma pessoa travesti, transexual, uma vez que você é cisgênero. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente entender que, inconscientemente, na verdade, o nosso cérebro, a nossa cabecinha, ela já está trabalhando para isso, e a gente precisa de romper com essa lógica. Então, quando você entende que todas as pessoas com quem você se relacionou são muito parecidas, você precisa de contrapor isso. Você não pode tornar isso o fim de toda a discussão. Você tem que dar continuidade a ela. Eu acho que essa talvez seja uma resposta plausível, assim, sabe? Até eu discuto muito essa pergunta, e eu sempre fico assim pensando que isso é muito diverso, e vai haver pessoas que podem sim ser transfóbicas, assim como todo mundo é transfóbico, e que é uma discussão ampla. Eu concordo 100% e num complemento, eu tento pensar assim, que a pergunta não é nem se é transfóbico ou não, transfóbico é.
Agora, é como você disse, quais que foram as experiências, as vivências que levaram você a enxergar as pessoas dessa maneira, a sentir uma atração por uma genitália, ou para de repente assumir que você não se apaixonaria por uma pessoa que não tem um corpo que você esperaria? Porque isso pode acontecer. Você pode muito bem, um belo dia, se apaixonar por uma mulher, né? Trans, e você descobrir depois que ela tem trans. E aí você já tá apaixonado. E aí, como é que vai ser a sua relação com essa pessoa? Então a pergunta não é nem se é transfóbico ou não, mas é como a Gi disse, a gente tem que ir além para entender o que insere essa transfobia na mente das pessoas e como que a gente pode buscar desconstruções para que ela deixe de acontecer. Por isso que a conversa tem que ir além. Não tem que só assim, você é transfóbica e pronto, acabou o assunto. Isso daí não muda nada, não leva a gente adiante, não desconstrói ninguém, né? A gente tem que ouvir as experiências das pessoas, entender o porquê que a transfobia tá lá e trabalhar para desconstruir a transfobia que tá lá. Eu queria só complementar um lado dessa conversa. Gi e B já esmurrou tudo que tinha que esmurrar, mas já que a gente está no final, eu queria falar uma partinha também que eu acho que é interessante, porque a gente tem o lado do homem cisgênero heterossexual que se viu confrontado em um mix entre o desejo e o romance, e aí a gente tem todas as imposições estruturais da nossa sociedade que o barra de viver aquele relacionamento como qualquer outro. Mas aí eu acho que entra também de um ponto das pessoas trans que se viram numa situação como essa, não se permitirem se martirizarem tanto porque algum homem cisgênero heterossexual a rejeitou por qualquer que seja a razão, entende? Eu acho que enquanto pessoas trans, a gente tem que sair desse mindset de que, sei lá, porque eu sou feminina ou porque eu estou no espectro masculino, eu tenho que buscar uma pessoa cisgênera. Eu vejo isso quase como uma busca pela validação de quem eu sou através das pessoas no qual eu me relaciono. E a gente precisa de repensar essa questão de validação sobre a minha identidade, porque a única pessoa que tem que validar é você mesmo, sabe? É você que tem que se amar, é você que tem que dizer, eu sou assim. Agora, se alguém não quer se envolver comigo por causa da forma como eu construí uma identidade ou por quem eu sou, esse é um problema inteiramente daquela pessoa. Não seu de você internalizar e questionar sua própria identidade, questionar sua passabilidade, que isso é um tema tão discutido dentro do meio trans. Será que eu passo? Será que eu não passo? Você passa o quê? Aonde? Quando? Entende? Muitas vezes eu vejo muitos questionamentos das pessoas. Nossa, Briana, como que foi seu processo de transição? E para mim nunca existiu um processo de transição, porque a minha estrutura foi mais um processo de eu deixar de ouvir o que as pessoas queriam e começar a ouvir a mim mesma, e eu simplesmente fui, sabe? Eu vim colocar peito nesse último ano, mas não é uma cirurgia, não é uma forma como as pessoas te veem que faz com que você seja mais ou que você seja menos. A gente sabe que existem as opressões da sociedade que faz com que a gente se sinta mais homem, mais mulher, mais pessoa, mas eu acho que sempre parte de si mesma. Eu tinha muito esses problemas, eu tive essa problemática de entrar em choque em me envolver com homens cisgêneros heterossexuais, e uma alternativa que eu fui, que é algo que eu quero até explorar mais em vídeos no meu canal, é da ideia de você se envolver com pessoas que sabem quem você é e gosta do seu corpo. Quando eu mudei essa narrativa na minha ideia de parar de buscar esse cavaleiro mágico que vai validar cisgênero heterossexual, nossa, primeira trans da vida dele, já amou, aceitou e fez aquela luta, aquela fanfic que a gente constrói na nossa ideia, e entender que vale muito mais a pena, às vezes, você já tá se envolvendo com uma pessoa que entende qual é o seu corpo, entende sua vivência e vai estar tranquila, muda completamente a relação. Evita muitas coisas que afetam a nossa mentalidade enquanto pessoa trans. Então, sim, o cara, obviamente, não é uma questão de se ele é ou se não é. É transfobia. Mas da mesma forma como eu entendo que enquanto pessoa branca é uma luta diária para eu não ser racista. Porque eu cresci numa estrutura que literalmente colocou nas piadas, colocou no convívio uma naturalização do racismo. Da mesma forma que esse cara provavelmente cresceu a vida toda ouvindo o pai, o amigo, os irmãos, o diminuindo com questões ligadas à feminilidade. Então, quando o homem cisgênero heterossexual encontra uma mulher maravilhosa de peito e pau, ele
ele entra num choque de realidade que ele simplesmente não tem a força que a gente tem para conseguir lidar. Então, entenda o seu poder e se empodere nele e busque pessoas que amem o seu corpo como você deveria amar ele também. Ah, eu sei que a gente está encerrando, mas eu vou falar uma outra coisa, que a Bri falou algumas coisas assim, maravilhosas. Porque o quê? Eu acho muito engraçado esse negócio, porque um tempo atrás, não sei se vocês lembram, mas teve uma imagem que rodou pela internet e tal, falando, você beijaria uma travesti que não sei o quê. E aí eu lembro que todo mundo ficou, ai, você beijaria, compartilhando e etc. E aí eu virei e perguntei assim, eu beijaria você? Porque também tem esse outro lado da moeda, né? Que é de que nós, pessoas travestis transexuais, também não estamos sempre subordinadas a você querer ou não querer se relacionar conosco. Nós também devemos estar dispostos a se relacionar com vocês. Porque sempre é isso, né? A pessoa cisgênera ou a outra pessoa, seja ela quem for, ela tem que vir querer se relacionar comigo. Só que não, meu amor. Não, eu tenho que querer me relacionar com você e aí é um outro jogo, é uma outra moeda e que é uma moeda que precisa de ser discutida, que inclusive é o que gera discussão dentro da comunidade trans, sobretudo de mulheres transexuais, travestis e pessoas também não binárias que partem de uma expressão de gênero feminina, que é essa questão de que nós, uma vez que nós não tivemos afeto a nossa vida inteira, nós sempre vivemos, né, assim, a solidão das diversas e mais múltiplas formas, a gente quando se vê, a ver o afeto, ver alguém assumindo a gente, ver alguém falando, essa é a pessoa com quem eu quero me casar, isso é um troféu. E dentro da comunidade trans, isso se tornou um troféu. Tanto é que, quando uma pessoa, uma amiga minha, começa a namorar, é como se fosse, assim, uma divindade, é como se fosse algo intocável, algo impossível. Tipo assim, nossa, ela namora, ela tem um amor, ela conseguiu, ela viveu. E, tipo assim, eu entendi hoje, inclusive em um relacionamento, que não é isso. E eu, por muito tempo, romantizei isso, sabe? Então, assim, é quando a gente passa a entender as nuances e passa a nos entender também, entender toda essa nossa auto-independência em relação ao afeto, sabe? Gente, a discussão tá maravilhosa, mas infelizmente o evento chegou ao fim. Eu gostaria de relembrar a vocês de casa que participando desse evento, se hoje foi o seu primeiro evento, você vai ganhar 15% de desconto da Evina na primeira compra, mais 10% em todas as compras no resto do mês. Se hoje foi o seu segundo evento, você já ganha 20% de desconto no 99 Pop. E se foi o seu terceiro evento, você já vai concorrer ao 1 ano de Netflix e o Vale do Outback. Lembrando que para você concorrer a essas coisas, você tem que estar inscrito e preencher o feedback. O link está no chat, na descrição do evento. E lembrando disso, né, já linkando, semana que vem vai ter um próximo evento, esperamos com a presença de todo mundo, que é o que eu posso fazer para apoiar a causa LGBTQIAP+, que tem a presença da Rita Von Hunt e da Amanda Aragão, que vai ser sábado que vem, 15 de agosto, às 18 horas. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês de casa e também todos vocês que estão aqui com a gente nessa live. B. Carbonieri, Briana Naschi, Giovanna Eliodoro, Sofia, que eu não sei falar seu sobrenome, perdão. E também agradecer ao Everton, nosso intérprete de Libras. Também agradecer a toda a organização do Polypride, pela CDEP inteira, que por conta de toda a questão de quarentena, foi um negócio totalmente inusitado pra gente. E também a equipe da Polygen, que nos auxiliou com o evento de hoje, que foi incrível. E eu gostaria de passar a palavra agora para B, para que ela possa se despedir. Gente, só quero agradecer mesmo, do fundo do coração. Esse papo aqui foi extremamente necessário. Com certeza eu aprendi muito com todos vocês. E eu espero que quem está assistindo aí tenha gostado também, tenha aberto a cabeça para muitas coisas novas. E que essa discussão, tudo que a gente discutiu aqui, não pare só aqui hoje, só em assistir essa live. Mas que vocês sigam todas as arrobas de pessoas que estão aqui e de muito mais pessoas que vão buscar informação, que não esperem as coisas chegarem mastigadas até vocês, chegar uma babá lá para ficar explicando. Vamos buscar a desconstrução de forma diária, buscar as informações e ir atrás delas. E mais uma vez, obrigada pelo convite, gente. Foi ótimo estar aqui. Espero não ter falado nenhuma besteira. Qualquer coisa vocês me dão uma bronca aí depois. E é isso. Obrigada, gente. De coração.
Briana, pode falar agora. Muito obrigada pelo convite, meu Deus, que maravilha. Conheci um monte de gente que eu não conhecia, mas eu já quero, por favor, me tornar amiga de todos vocês. Muito obrigada a todo mundo que estava assistindo. Esse tipo de conversa dá sei lá, para mim é o que dá calor, me dá ânimo de continuar. Porque às vezes a gente fica tão presa nos nossos nichos, só observando as problemáticas. A gente joga um tweet ali, a gente joga outro tweet ali, mas quando se une num grupo, mesmo que virtual, para a gente poder estar conversando sobre isso, é magnífico. A gente vê a quantia de gente incrível que está lutando para transformar esse mundo em um lugar melhor. Então, muito obrigada pela oportunidade. CDE Poly Pride, por conhecer essas pessoas maravilhosas e compartilhar esse momento e as coisinhas que eu penso. Gi, pode se despedir agora. Eu queria agradecer e dizer que foi assim, foi tudo para mim. Acho que foi maravilhoso e foi bom poder me conectar com os meus aqui de alguma forma e sobretudo com as pessoas que também estão participando mais ativamente. Que bom poder conversar com pessoas que inclusive também levo como referência e também que isso não seja o fim, sabe? Como já foi dito aqui, que isso seja um estágio de continuidade e que vocês repensem também sobre quantas pessoas travestis e transexuais fazem parte da sua vida. Eu sempre gosto de trazer esse questionamento, sabe? Para as pessoas começarem a entender que é importante também potencializar narrativas de travestis, transexuais, pessoas que integram a letra T para além do para além da internet, para além do virtual, né? Mas também na vivência, no cotidiano, no dia a dia, na presença, no afeto, na troca. E é a partir disso que eu acho importantíssimo a gente criar espaços como esse, se potencializar entre nós mesmos. E obrigada, acho que foi tudo. Foi tudo, sabe? Eu tenho que parar de falar, tenho que falar, acredito. Então é isso, gente, estou falando demais. Sophie, com você agora. Eu quero, que nem todo mundo, agradecer. E assim, eu acredito que se você está assistindo essa live, já tem alguma coisa interessante acontecendo com você, sabe? Que você está questionando, que você está aberto para ouvir o que os outros têm para dizer. E eu acho que isso já é uma coisa incrível. Já é muito, muito, muito legal. E é muito mais do que muita gente lá fora faz, entendeu? Tipo assim, nem para ouvir, você não consegue nem completar, às vezes, uma frase, a pessoa já te interrompe, já te desqualifica, já te ignora, já coloca suas experiências no lixo. E se você consegue fisicamente ouvir a outra pessoa falar, terminar a frase dela, isso, assim, já é uma pequena vitória do dia, sabe? Então, assim, eu curti muito, aprendi pra caramba nessa live, eu mesma. E assim, continuem assistindo lives desse naipe, continuem, assim, questionando e aprendendo mais sobre a vida e sobre as experiências dos outros. Nossa, muito obrigada, de verdade. E agora vai rolar uma vinheta para finalizar o evento, e nela vão ter todos os nossos próximos eventos. Fiquem ligados. Obrigada. Rachadura aparece, uma luz que me aquece. Abri meus olhos desde então, tudo me entorpece. O peso some, o corpo para, dispara. Me deparo voando com um par de asas. Paraliso com o som de um pulso forte. Descubro que a vida é possível, mas preciso ter sorte. Me deixa voar, me deixa voar. Me deixa voar, me deixa voar. Diga onde você quer que eu vá. Pronto pra me encontrar. Diga que eu sou bem querer. Pois tenho certeza de que eu. Diga aonde você quer que eu vá. Pronto pra me encontrar. Eu sou bem querer, pois tenho certeza de que eu vim te ver, gritar seu nome.
nome, fazer sinal na janela do seu AP. Pra ter seu nome e de carona fugir com você. Gritar seu nome, fazer sinal na janela do seu AP. Vim te ver. Seus sonhos vou entrar nas ruas da cidade triste, esquinas de qualquer lugar. Acorda enquanto eu já estou longe. A conta eu deixei pra você pagar. Dorme na cidade triste, esquinas de qualquer lugar. Mas não some, fica aí, a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida, eu sigo assim na estrada, no trem, de Berlim a Belém. O que é te